Bem-vindo à capacitação online sobre a iluminação. Esta é a terceira capacitação online promovida pela equipa do EcoAP e visa dar a conhecer conceitos e sistemas eficientes de iluminação, apresentar a calculadora de iluminação do EcoAP e alguns dos casos de sucesso. Caso esteja a ver esta capacitação no YouTube, poderá clicar em Mostrar Mais na descrição e selecionar o capítulo desejado. Primeiramente, na secção Enquadramento, irão ser apresentados os principais conceitos luminotécnicos. De seguida, apresentam-se os principais sistemas técnicos relacionados com a iluminação, onde serão abordadas as diferentes tecnologias de lâmpadas, luminárias e alguns acessórios. A terceira secção será dedicada às ações de manutenção que podem contribuir para a eficiência do nosso sistema. Na quarta secção, são apresentadas algumas medidas de melhoria de eficiência energética que permitem a redução dos consumos com energia elétrica. Seguidamente, vamos apresentar a calculadora de iluminação do EcoAP, que em passos muito simples permite calcular o investimento estimado com medidas de eficiência energética, a respectiva economia e o período de retorno do investimento. Faremos um pequeno resumo, onde vamos sintetizar a informação mais importante apresentada nesta capacitação online e, por fim, apresentaremos alguns casos de sucesso da Administração Pública Central. Entidades que já adotaram medidas de eficiência energética nas suas instalações e que já começaram a economizar. Em primeiro lugar, deveremos responder à questão: o que é a luz? A luz não é mais do que uma radiação capaz de atuar sobre a retina do olho, causando uma sensação visual. É um efeito fisiológico e, como tal, a nossa percepção da mesma varia de experiências anteriores, da personalidade, da faixa etária, entre muitos outros fatores. De certo que já vos aconteceu saírem de uma sala muito escura para uma sala com iluminação adequada e parecer-vos que a sala está com excesso de luz. Isto acontece porque o nosso olho precisa de tempo para se adaptar. Ao fim de alguns momentos, já estamos de novo confortáveis com a iluminação. Lembrem-se, quanto menor for o esforço de adaptação, maior será a nossa sensação de conforto. Já do ponto de vista da física, a luz é uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda se inclui num determinado intervalo, dentro do qual o olho humano é sensível, como se pode ver através da representação à esquerda. Trata-se, portanto, de uma radiação eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha, até aos 180 nanómetros, e a radiação ultravioleta, 380 nanómetros. A luz, como nós a vemos, é na realidade composta por 7 cores: o violeta, azul, ciano, verde, amarelo, laranja e vermelho. Todos nós já podemos observar este fenómeno através do arco-íris, que não é mais do que uma decomposição da cor branca nas 7 cores referidas. Mas para compreender melhor a iluminação, teremos também de perceber um pouco do funcionamento do nosso olho. A luz reflete-se nos objetos e segue em linha reta para o olho, onde passa através da córnea e do cristalino. O cristalino é uma espécie de lente que fica dentro dos nossos olhos, que orienta a passagem de luz até à retina. Está situada atrás da pupila, que poderá ser contraída pela íris de modo a controlar a quantidade de luz. A retina é composta por células nervosas que levam a imagem através do nervo óptico para que o cérebro as interprete. O funcionamento do olho é bem mais complexo, mas neste momento o que importa reter é que a luz é convertida em impulsos nervosos na retina e que a passagem da luz é controlada pela íris, que contrai quando há muita luz e distende quando há pouca. Ou seja, quanto mais variações de luz existirem, mais o nosso olho vai ser obrigado a adaptar-se e mais desconfortáveis vamos ficar. A iluminação toma contornos cada vez mais importantes, não só porque está diretamente relacionada com o nosso bem-estar, como também representa na generalidade grandes fatias no consumo de energia das instalações. Apresenta-se um gráfico resultante de uma auditoria realizada pela ADEN, um edifício de serviços, e pode verificar-se que 35% dos consumos são referentes à iluminação, que só é superada pelo consumo dos equipamentos de climatização, com 40%. Ainda assim, alguns dos consumos de climatização podem ser causados pela iluminação devido ao aquecimento resultante de lâmpadas ineficientes. Nesta secção, serão abordados os seguintes conceitos: fontes de luz, índice de restituição cromática, temperatura de cor, fluxo luminoso, intensidade luminosa, distribuição do fluxo luminoso, iluminância e luminância, uniformidade da iluminância, encandeamento UGR, requisitos de iluminação interior com base na norma EN 12464 e portaria 349D de 2013, e iremos também apresentar diferentes tipos de aplicação da iluminação. Embora pareçam muitos conceitos, eles estão relacionados e são de fácil entendimento.
Comecemos pelas fontes de luz. Podem ser consideradas naturais, quando não recorremos a dispositivos para garantir a nossa iluminação, e esta é toda proveniente do Sol, quer através de janelas ou através de claraboias. Designamos por iluminação artificial quando necessitamos de dispositivos para garantir a iluminação de um dado espaço. O índice de restituição cromático, também designado por IRC ou RA, representa o grau de fidelidade com que as fontes de luz revelam as cores dos objetos iluminados em relação à aparência dessas cores quando iluminadas pela luz solar. Esta escala varia de 0 a 100, sendo que 100 é o máximo da escala e é o IRC da luz solar, que também é conseguido através das lâmpadas de halogénio. Para desempenhar funções de escritório, um IRC acima de 80 é suficiente e hoje em dia qualquer lâmpada LED ou fluorescente consegue esse valor. No entanto, para exposições de arte, por vezes é necessário um IRC acima de 90. As lâmpadas de vapor de sódio, na sua generalidade, apresentam valores de IRC muito baixos, sendo muitas vezes utilizadas em iluminação pública ou espaços exteriores. Por isso é que às vezes poderemos confundir as cores dos carros. Por exemplo, um carro verde escuro poderá aparentar ser preto ao ser iluminado por este tipo de lâmpada. A temperatura de cor expressa a aparência da cor da luz emitida pela fonte de iluminação. Esta grandeza é medida em Kelvin. A temperatura de cor é um dos fatores que mais influencia o nosso estado de espírito e podem ser classificadas como branco quente, na gíria designado por amarelo, tipicamente entre os 2600 e os 3500 Kelvin, o branco neutro, entre os 4000 e os 4500 Kelvin, ou o branco frio, tipicamente acima dos 5000 Kelvin. Acima dos 5500 Kelvin, por vezes até dizemos que é um branco quase azulado. Não são apenas os projetistas que aprenderam a trabalhar com a temperatura de cor. Também os gabinetes de marketing a utilizam para condicionar os nossos comportamentos. As cores quentes deixam-nos mais confortáveis e mais relaxados, ao passo que as cores frias deixam-nos mais despertos, mas também mais ansiosos. Então, as equipas de marketing perceberam que ao utilizar a luz branca nos corredores dos centros comerciais e a luz amarela no interior das lojas, as pessoas iriam deslocar-se do exterior, onde se sentiam desconfortáveis, para o interior das lojas, onde estavam mais confortáveis, pois a temperatura de cor amarela, ou seja, o branco quente, acalma. No entanto, no edifício de escritórios, não se deverá colocar temperaturas de cor quentes, ou seja, amareladas, pois os utilizadores podem ficar demasiado relaxados, baixando assim os níveis de concentração e, consequentemente, os de produtividade. Também não se pode colocar temperaturas de cor muito elevadas, pois podem ficar demasiado irritados. O ideal são temperaturas de cor na ordem dos 4000 Kelvin, chamado branco neutro. No entanto, podem haver casos em que seja necessário mais concentração e seja preciso utilizar cores na ordem dos 5500 Kelvin. Nestes casos, as pessoas devem fazer pausas regulares. Quando os LED apareceram, apenas se conseguiam temperaturas de cor na ordem dos 5500 Kelvin, o que fez com que as pessoas ficassem irritadas e desaprovassem a tecnologia. Mas a culpa não era do LED, mas sim da má aplicação. Hoje em dia, já se consegue obter um grande espectro de cores com o LED, para as mais diversas utilizações. O fluxo luminoso é a radiação emitida em todas as direções por uma fonte de luz e é medida em lumen. Para o efeito, é utilizada uma esfera de Ulbricht que capta a radiação em todas as direções. Como se pode verificar através da imagem à direita, o fluxo luminoso poderá ser distribuído de diversas formas de acordo com a sua aplicação. Poderemos ter um fluxo luminoso difuso quando não temos armadura e a luz não segue uma determinada direção. Por outro lado, caso a armadura direcione o fluxo, estamos perante um fluxo luminoso direto. O fluxo luminoso poderá ainda ser semidireto, caso exista uma parte do mesmo que seja orientada numa dada direção e a outra seja refletida para outra direção. Caso se utilize uma lâmpada tubular sem armadura, o fluxo luminoso será direto e indireto. Por fim, é apresentado o fluxo luminoso indireto, onde a iluminação do espaço é obtida através da reflexão, como acontece nos candeeiros mais antigos, onde a iluminação era projetada para o teto. Por outro lado, a intensidade luminosa, medida em candela, representa a intensidade do fluxo luminoso apenas numa direção. Podem ser utilizados refletores, como se podem ver na imagem à direita, para aumentar esta intensidade luminosa. Comparando as duas grandezas, ao passo que o fluxo luminoso é a radiação emitida em todas as direções, a intensidade luminosa é a radiação emitida em apenas uma direção. De seguida, passamos para os conceitos de iluminância e luminância. A iluminância é a quantidade de luz que uma determinada fonte emite sobre uma superfície. É medida em lux através do equipamento chamado luxímetro.
Este conceito é muito importante, pois é um dos parâmetros definidos pela norma EN 12464, que será apresentada em breve. Por outro lado, a luminância é a quantidade de luz que é refletida por um objeto e é medida em candela por metro quadrado. Em suma, e fazendo um apanhado destes quatro conceitos, o fluxo luminoso é a radiação emitida por uma fonte de luz em todas as direções, a intensidade luminosa é a radiação emitida em apenas uma direção, a iluminância é a quantidade de luz sob uma dada superfície e a luminância é a luz refletida por um objeto. O encandeamento é uma sensação negativa causada por um brilho excessivo e descontrolado no campo visual. O grau de encandeamento depende não só da luminária, mas também da posição do observador, das dimensões da sala e dos reflexos nas superfícies, podendo ocorrer de forma direta quando é direcionado sobre o campo de visão ou de forma indireta quando resulta da reflexão da luz no plano de trabalho. Existe uma escala para classificar este encandeamento designada por Classificação de Encandeamento UGR, que significa Unified Glare Rating. Os dados sobre o GR devem ser fornecidos pelo fabricante da luminária e encontram-se frequentemente nas especificações ou folhas técnicas da luminária. A iluminação de escritórios e salas de aula requer um UGR inferior ou igual a 19, motivo pelo qual uma luminária compatível para escritórios deve resultar num UGR inferior ou igual a 19. Para o UGR do local ser realmente inferior ou igual a 19, este parâmetro deve ser calculado em toda a área de influência da luminária, recorrendo a um software de cálculo luminotécnico apropriado, por exemplo, o Dialux. Como já referido, nós somos sensíveis às alterações bruscas de iluminação. Desta forma, a iluminação deve ser o mais uniforme possível. Deste modo, surge outro conceito importante, a uniformidade da iluminância, que na norma EN 12464 indica que, para escritórios, o rácio entre a iluminância da vizinhança e a iluminância da tarefa não pode ser superior a 0.4. Ou seja, se na zona da tarefa tiver 500 lux, na zona da vizinhança não poderei ter menos de 200. Estas são as normas que se devem seguir para projetos luminotécnicos. Nesta apresentação, vamos abordar apenas a norma EN 12464-1, referente à iluminação de tarefas em espaços interiores. Vamos também abordar parte da portaria número 349-D de 2013. Na norma EN 12464 existe uma tabela com os valores recomendados para a iluminância, encandeamento máximo, uniformidade da iluminância e índice de restituição cromático, para diferentes tipos de tarefa e atividade. Tomando como exemplo um escritório, poderá verificar-se que a iluminância deverá ser de 500 lux e o encandeamento máximo terá de ser inferior ou igual a 19. Como vimos há pouco, a uniformidade da iluminância, rácio entre a iluminância da vizinhança e a iluminância da tarefa, não poderá ser inferior a 0.4. E por fim, está também presente o índice de restituição cromático, que deverá ser igual ou superior a 80. Neste momento, o formando já tem presentes os conceitos que lhe permitem verificar os requisitos da norma EN 12464. Como o fluxo luminoso tende a depreciar ao longo dos anos, não só pela deterioração dos componentes, mas também pela sujidade, a Portaria 349-D de 2013 prevê que se possa aumentar os valores da iluminância em 30%. Isto é, se a norma EN 12464 define 500 lux para um determinado espaço, poderemos, segundo a portaria, ter um valor de até 650 lux. Isto permite que, ao fim de alguns anos, e mesmo após alguma redução do fluxo luminoso, possamos ainda ter valores adequados de iluminância. Outro dos requisitos que se encontra presente na Portaria 349-D 2013 é a densidade de potência em iluminação, mais conhecida por DPI. Este requisito não é mais do que a potência em iluminação instalada por metro quadrado num determinado espaço, e é calculada através do quociente entre a potência instalada, não só das luminárias como todos os componentes associados, a dividir pela área do local. Caso o local disponha de sensores de ocupação ou de regulação de fluxo, então deverá multiplicar-se a potência de todo o sistema de iluminação pelos fatores de ocupação FO ou disponibilidade de luz natural, FD, presentes na tabela à direita. No fundo, é como se o sistema utilizasse menos potência por ter este tipo de equipamentos de controle. Para verificar se a nossa instalação cumpre os requisitos de DPI presentes na tabela à direita, faz-se o quociente dos DPI anteriormente calculados pela iluminância média, que se encontra no estudo luminotécnico, e multiplica-se pelo fator 100. Seguidamente, faz-se então a comparação com os valores de DPI para o espaço em análise, apresentados na tabela à direita. Vamos então realizar um pequeno exercício de consolidação de conhecimentos.
Imaginemos uma sala de formação com 45 metros quadrados, com uma iluminância média de 573 lux, uma potência instalada de iluminação de 650 W e 100 sistemas de controle. Será que este projeto cumpre com os requisitos da iluminância e de densidade de potência em iluminação? O primeiro passo será verificar o valor de iluminância média mantida para o espaço em análise. Segundo a norma EN 12464, o valor é de 500 lux. Pelo projeto, poderemos verificar que o valor da iluminância é de 573 lux. Como já verificámos no ponto 9.2 da portaria 349D, é-nos indicado que poderemos maximizar o valor de iluminância até 30%, o que significa que o valor de iluminância poderá atingir os 650 lux. Portanto, a iluminância cumpre o requisito. Poderemos também verificar que a norma indica que o valor da uniformidade da iluminância mínima para o espaço em análise deverá ser superior a 0.6, o que também acontece. O encandeamento máximo e o índice de restituição cromático são características da própria lâmpada, devendo ser consultados nas especificações da mesma, não sendo por isso abordadas neste exercício. Relativamente ao DPI, basta então substituir o valor da potência e da área na fórmula. Como no exercício não existem sensores de movimento nem de iluminância, então os fatores F0 e Fd são 1. E como não temos equipamentos de controle a consumir energia, PC é igual a 0. Obtemos então o valor para o DPI, 14,4 watt por metro quadrado. Introduzimos então na segunda fórmula o valor do DPI e o valor da iluminância média, 573 lux, e obtemos o valor de 2,3 watt por metro quadrado por cada 100 lux. Posto isto, compara-se este valor com o valor indicado na tabela e verificamos que neste caso estamos abaixo de 2,4 watt por metro quadrado por cada 100 lux. Portanto, a nossa instalação cumpre também os requisitos de DPI. Existem outros requisitos de iluminação para sistemas de iluminação que não dispensam de leitura dos documentos referenciados anteriormente. Para além dos requisitos já mencionados, a Portaria 349-D de 2013 indica ainda que deverá ser considerada a seleção de luminárias com elevados rendimentos e grupos ópticos com controle de encandeamento, fontes de luz e acessórios com níveis de eficiência em conformidade com a regulamentação europeia. Projeto ou solução global que se revele mais eficiente na fase de dimensionamento do projeto. Equipamentos de controle e regulação de fluxo eficientes instalados para funcionamento em modo autónomo ou individual ou interligados em rede para efeitos de gestão de iluminação centralizada, que podem ser aplicados com as seguintes funções de controle: detecção de presença, comutação por luz natural, regulação por luz natural, controle horário, comando a partir do interface para controle, parametrização e monitorização de todos os equipamentos de iluminação na rede, gestão operacional, permitindo a tomada de decisão de gestão e manutenção a partir dos inputs dos equipamentos na rede, designadamente estado de funcionamento, consumos e tempo de funcionamento. Note-se que as instalações de iluminação arquitetural, cênica, de acentuação decorativa, dinâmica e de emergência podem assumir sistemas de controle específicos para as funções que lhes são destinadas. A escolha das soluções de controle e regulação para qualquer edifício de comércio e serviços deverá ser feita em função das exigências operacionais das instalações e do potencial de aumento de eficiência energética, sendo no mínimo obrigatória a adoção das funções assinaladas na tabela abaixo. Por exemplo, a detecção de presença é obrigatória em grandes e pequenos edifícios de serviços, tanto para novos como para grandes intervenções. Já a comutação por luz natural só é obrigatória em grandes edifícios de serviços que sejam alvos de grande intervenção. Por outro lado, a regulação por luz natural só é obrigatória em grandes edifícios de serviços que sejam novos. O controle horário é obrigatório em todos, à exceção dos pequenos edifícios de serviços, sujeitos a grandes intervenções. E, por fim, o comando por interface e a gestão operacional, que são obrigatórios apenas para os grandes edifícios de serviços, quer para os novos, quer para os edifícios sujeitos a grandes intervenções. Para além dos requisitos já apresentados, é também obrigatório, salvo limitações de ordem técnica ou funcional, e mediante justificação fundamentada, o recurso à segregação dos circuitos elétricos de potência, com exceção dos circuitos com equipamentos elétricos auxiliares digitais, sendo o exemplo de segregação de circuitos as seguintes situações: utilização de circuitos independentes por cada zona funcional, adoção de circuito elétrico independente que alimente luminárias junto às janelas, adoção de circuitos elétricos independentes por filas de luminárias, paralelas ou alternadas entre si, e a adoção de circuitos independentes para as luminárias das circulações. Os sistemas de iluminação, com equipamentos elétricos auxiliares, balastros, endereçáveis digitais, dispensam a segregação referida, desde que se encontrem ligados a uma linha de comunicação base, onde também estarão os sensores e detectores para controle e regulação da iluminação. O software que venha a ser utilizado para o cálculo luminotécnico
deve ser passível de utilização independente e autónoma em relação a qualquer marca, aparelho ou serviço de iluminação e exibir a correspondente declaração de conformidade por parte do fabricante, sendo que a indicação de qual o software utilizado e respectiva versão é obrigatória no projeto e no plano de manutenção. Os sistemas de iluminação de emergência, de iluminação arquitetural, decorativa, cênica, acentuação e iluminação em recintos para a prática desportiva, em regime de alta competição e transmissão televisiva, não estão sujeitos aos requisitos particulares de densidade de potência de iluminação, nem de sistemas de controle. Do ponto de vista da aplicação, existem ainda outros conceitos que se prendem com a forma como utilizamos a iluminação. Comecemos pela iluminação geral. Neste tipo de iluminação, distribuem-se as luminárias pela área disponível, permitindo iluminar todo o espaço de forma uniforme, sendo por isso muito utilizada em open space, oficinas, salas de aula, supermercados e fábricas. A iluminação geral permite uma maior flexibilidade na disposição interna do layout. No entanto, não atende às necessidades específicas de locais que requerem níveis de iluminância mais elevados, leva geralmente a um maior consumo de energia e não permite o controle de sombras. A iluminação localizada é utilizada quando queremos iluminar uma determinada zona em particular. Pistas de piscinas, cozinhas, linhas de montagem de fábricas, entre outras. Este tipo de iluminação permite uma maior economia de energia e, quando bem aplicada, evita sombras. No entanto, caso exista alteração do layout, obriga a um reposicionamento das luminárias e necessita, em alguns casos, de complementação adicional. Por fim, apresentamos a iluminação de tarefa. Este tipo de iluminação é complementar à iluminação geral ou à localizada e é utilizada quando é necessária mais iluminação para desempenhar uma atividade em específico. Deve utilizar-se sempre que possível a mesma temperatura de cor do restante espaço. Este tipo de iluminação permite ver melhor a atividade desenvolvida e evita encandeamentos e sombras. No entanto, caso ocorra uma alteração do layout, obriga a um reposicionamento das luminárias e necessita de complementação adicional. Existem ainda outros tipos de aplicações da iluminação, tais como a luz de destaque, quando queremos iluminar, por exemplo, um quadro, ou a luz de efeito, utilizada em festas, a luz decorativa, utilizada para iluminar passadiços, e a luz arquitetónica, para dar destaque a fachadas. No entanto, não nos iremos debruçar sobre este tipo de aplicações. De seguida, apresentam-se os principais sistemas técnicos relacionados com a iluminação, onde serão abordadas as diferentes tecnologias de lâmpadas, luminárias e alguns acessórios. Para esta apresentação, dividimos os sistemas técnicos em quatro áreas. O tipo de luminárias, onde vamos apresentar a composição das luminárias e quais os tipos de luminárias que poderemos encontrar no interior do edifício. O tipo de lâmpadas, onde vamos apresentar as suas características principais associadas à sua tecnologia, tais como IRC, temperatura de cor, eficiência típica e tempo de vida. Vão ser apresentados também os tipos de balastro e, por fim, o tipo de controladores que podem ser associados à iluminação. A luminária poderá ser constituída por quatro elementos. O invólucro, que contém todos os componentes como o balastro ou driver, equipamentos que vamos ver de seguida, o refletor, as lâmpadas e a proteção. Note-se que algumas lâmpadas LED já têm o driver integrado na própria lâmpada. O refletor, também designado por armadura, tem como função direcionar a luz para a direção desejada. É importante que esteja limpo e em bom estado para que a luminária não perca rendimento. A luminária integra ainda as lâmpadas e a proteção, que nem sempre está presente. Esta proteção serve para reduzir o encandeamento de desconforto e também para controlar a distribuição da saída da luz. De acordo com a sua configuração, as luminárias podem ser dos mais diversos tipos: encastradas, pendentes, montagem saliente, montagem na parede, unidade independente, downlights, projetor de parede, projetores, superfícies luminosas, grande e pequena altura. As mais utilizadas em escritórios são as encastradas e as downlights. Este tipo de designação pode variar de fornecedor para fornecedor. De acordo com o número de lâmpadas que integram uma luminária, podemos dizer que ela é simples quando tem apenas uma lâmpada, dupla quando alberga duas lâmpadas, tripla quando tem três ou quádrupla quando tem quatro. Existem dois índices de proteção associados às luminárias, o índice IP e o índice K. O índice IP, associado às luminárias, é o mesmo que se utiliza nos telemóveis. Este índice tem dois algarismos. O primeiro, associado à proteção contra corpos sólidos, como é o caso das poeiras. E o segundo dígito está relacionado com a proteção contra líquidos. Por exemplo, uma luminária com IP65, o primeiro dígito, 6, significa que é totalmente protegida contra o pó. E o segundo dígito, 5, indica que é protegida contra jatos de água em todas as direções.
Portanto, esta luminária seria boa para ambientes exteriores. Caso seja uma luminária com IP20, então significa que está protegida contra corpos sólidos superiores a 12 mm. Mas como o segundo dígito é 0, não tem proteção para líquidos. Neste caso, seria uma luminária para interiores. O índice K está relacionado com a energia de impacto que a luminária poderá estar sujeita. O índice K é determinado através de testes realizados com um objeto de massa 200 gramas a cair de diversas alturas. Geralmente, para ambientes interiores, não é exigido índice K. Após estudar a luminária, passamos então para o tipo de lâmpadas. Nesta secção, pretende-se demonstrar como estão classificadas as lâmpadas e quais as suas principais características. Poderemos agrupar as lâmpadas de acordo com a imagem apresentada. Lâmpadas fluorescentes tubulares podem ser do tipo T8 ou tipo T5, muito utilizadas em ambientes interiores. Lâmpadas compactas ou eletrónicas são muito utilizadas em ambientes interiores e são as que vieram substituir a iluminação incandescente. As lâmpadas de descarga são o caso das lâmpadas de vapor mercúrio, vapor de sódio, mistas e iodetos metálicos. Este tipo de lâmpadas geralmente têm potências muito elevadas e são utilizadas em ambientes exteriores. Lâmpadas que não contêm mercúrio são o caso das lâmpadas LED, halogénio e incandescentes. Analisando lâmpada a lâmpada e começando pelas fluorescentes tubulares do tipo T8, pode verificar-se que é relativamente fácil determinar a potência deste tipo de lâmpadas, pois varia de acordo com o seu comprimento. Em escritórios, por exemplo, utilizam-se muito as de 1,20 m, que têm 36 W. O tipo de casquilho G13 é comum a todas estas lâmpadas T8. Os consumos apresentados são os consumos sem balastro. Por exemplo, uma lâmpada de 58 W consome na realidade 70 W, pois este tipo de lâmpadas tem na generalidade um balastro ferromagnético, que consome cerca de 20% do consumo das lâmpadas. Neste tipo de luminárias consegue-se varrer um grande espectro de temperaturas de cor, desde os 6500 Kelvin, branco frio, aos 2700 Kelvin, branco quente. O IRC é tendencialmente acima dos 85 e tem uma eficiência lumínica de 75 a 90 lumen por watt. O tempo de vida deste tipo de lâmpada varia entre 15 a 20 mil horas de funcionamento. As lâmpadas tubulares do tipo T5 são bastante similares às do tipo T8. No entanto, os comprimentos são distintos, não sendo possível colocar uma lâmpada T5 numa luminária preparada para T8, pois os comprimentos são diferentes. O casquilho também é diferente, sendo que para as lâmpadas T5 é utilizado o casquilho G5. Estas lâmpadas também têm um balastro, no entanto é eletrónico, pelo que consomem apenas mais 5% do consumo de energia da lâmpada. Deste modo, as lâmpadas T5 são mais eficientes do que as lâmpadas T8. Ao nível das especificações técnicas, estas lâmpadas são semelhantes às T8, ou seja, conseguem varrer o mesmo espectro de temperaturas de cor, do branco quente ao branco frio, têm um IRC acima dos 85 e um tempo de vida entre as 15.000 e as 25.000 horas de funcionamento. As lâmpadas fluorescentes compactas são muito conhecidas por todos nós e surgiram numa primeira fase como substitutas das lâmpadas incandescentes. Podem ter o balastro eletrónico integrado, como é o caso das lâmpadas com casquilho E40, E27 e E14, ou poderão ter o balastro eletrónico à parte, como é o caso das lâmpadas com os restantes casquilhos. Através da configuração da lâmpada, não é possível saber qual o casquilho da mesma, teremos sempre de a retirar para verificar. Relativamente às suas características, varre um grande espectro de temperaturas de cor, à semelhança das T8 e T5, e têm também um IRC bastante aceitável. São genericamente menos eficientes que as T8 e T5 e têm também tempos de vida menores, entre as 10.000 e as 20.000 horas. As lâmpadas de halogénio podem ser encontradas com diversas configurações e tipos de casquilhos. As mais encontradas, em ambiente de escritório e habitação, são as de casquilho GU10 e GU5.3. A diferença entre estes casquilhos prende-se com o facto do GU10 ser alimentado a 230 V, pois tem o driver integrado, e o GU5.3 tem o driver à parte, sendo alimentado a 12 V. Algo a ter em consideração se as quisermos substituir por tecnologia LED. Estas lâmpadas têm uma cor branco quente que ronda os 3000 Kelvin e um IRC de 100, igual ao da luz solar. No entanto, são lâmpadas muito pouco eficientes, pois muita da energia é desperdiçada na forma de calor, fazendo com que fossem deixadas de fabricar na Europa, à exceção, de claro, de algumas lâmpadas para utilizações muito específicas. O seu tempo de vida é também muito diminuto, situado entre as 2000 e as 4000 horas. As lâmpadas de mercúrio de alta pressão são muito utilizadas em espaços exteriores, geralmente integrados em projetores. Têm temperaturas de cor na ordem dos 4000 Kelvin, branco neutro, e um IRC bastante baixo, na ordem dos 50.
A sua eficiência é reduzida, uma vez que libertam muita energia na forma de calor. As lâmpadas de iodetos metálicos são também utilizadas para exteriores e para ambientes fabris, sendo bastante eficientes para este efeito. Têm diversos casquilhos e podem ser integradas em diversos tipos de luminárias, como por exemplo projetores ou campânulas. Conseguem-se encontrar no mercado diversas temperaturas de cor, entre o branco neutro e o branco frio, e o seu tempo de vida está situado entre as 10.000 e as 20.000 horas de funcionamento. O seu IRC é de 60, o que poderá ser suficiente para algumas zonas fabris ou ambientes exteriores. As lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão são também muito utilizadas para iluminação exterior. Estas lâmpadas são caracterizadas pela sua cor amarela e muito utilizadas em candeeiros de rua. O seu IRC é bastante baixo, o que nos faz confundir muitas vezes as cores quando os objetos estão iluminados por estas lâmpadas. O seu tempo de vida é elevado, situando-se nas 20.000 horas. As lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão são das mais eficientes para iluminação exterior e iluminação de fachadas. À semelhança das lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, são caracterizadas pela sua cor amarela e muito utilizadas em candeeiros de rua. O seu IRC também é bastante baixo, o que nos faz confundir muitas vezes as cores quando os objetos estão iluminados com estas lâmpadas. O seu tempo de vida é também elevado, situando-se nas 20.000 horas, tendencialmente superior às lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. As lâmpadas LED vieram de facto revolucionar o mundo da iluminação. Podem ser encontradas em diversos formatos, como podemos ver na imagem à esquerda, e com os mais diversos casquilhos. São bastante eficientes, pois desperdiçam pouca energia na forma de calor. Inicialmente, apenas conseguiam reproduzir cores brancas com a iluminação LED. No entanto, com o avanço tecnológico, hoje em dia consegue-se varrer quase todo o espectro de temperaturas de cor. Conseguem-se também IRC bastante elevados, perto dos 95, dependendo, claro, do tipo de lâmpada e do seu fabricante. O tempo de vida pode mesmo passar as 50.000 horas. Esta tabela é um excerto de um catálogo de iluminação e pode verificar-se em cima alguns ícones. O primeiro indica as temperaturas de cor disponíveis. Em seguida, o casquilho tem um ícone que indica que é regulável, ou seja, pode fazer-se a regulação do fluxo. Em inglês, esta característica chama-se dimmable e, por vezes, em português, chama-se dimável. Não se esqueçam, dimável significa regulação de fluxo. Seguidamente, temos o tempo de vida e, por fim, o ângulo de fecho, que demonstra como é distribuída a luz. Analisando agora a tabela, na parte da descrição do produto, podemos verificar 3.7-35 W, o que significa que esta lâmpada consome 3.7 W, que será suficiente para substituir uma lâmpada que consumiria 35. Seguidamente aparece o casquilho GU10 e de seguida aparece 927. Este 27 no fim indica a temperatura de cor, ou seja, 27 significa que a lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700 Kelvin, branco quente. E debaixo tem 930, o que significa que a temperatura de cor é de 3000 Kelvin. Por fim, o ângulo de abertura, 36 graus. Analisando agora a tabela de um modo geral, podemos ver a potência do LED, 3.7, o que equivale a 35. O fluxo luminoso, que se bem se lembram é radiação em todas as direções, neste caso é de 260 lumen. Seguidamente, poderemos ver a eficácia, também designada por outros fabricantes por eficiência, 70 lumen por watt. A intensidade do feixe, que não é mais do que o fluxo luminoso numa dada direção, o ângulo do feixe e o índice de restituição cromática, superior aos 80 da norma. E por fim, poderemos verificar a temperatura de cor, como vos disse, 2700 Kelvin. Enquanto que no exemplo anterior analisámos a informação de catálogo, neste diapositivo temos um exemplo de uma caixa que continha uma lâmpada. O modo de apresentação varia de fabricante para fabricante, sendo este exemplo bastante completo. Em primeiro lugar, é apresentada a potência desta lâmpada e qual a sua equivalência. De seguida, com o ponto 2, temos a escala de temperatura de cor. Neste caso, seria um branco quente. É apresentado o tempo de vida útil no ponto 3, e neste caso são 15.000 horas. Com o ponto 4, podemos verificar a classe de eficiência energética, que é repetida no ponto 9 na parte de etiqueta energética, onde podemos verificar que a lâmpada em análise é A+. O ponto 5 indica-nos o tipo de tecnologia, neste caso é LED. O ponto 6, o fluxo luminoso, 470 lumen. O ponto 7 indica-nos o tipo de casquilho, que neste caso seria um E14. O ponto 8 são as dimensões da lâmpada. O ponto 9, como já referi, é a etiqueta, mas poderá também observar-se o consumo estimado anual, que seria de 6 kWh ano. O ponto 10
são características de tensão e frequência. O ponto 11 está raramente presente nas lâmpadas e indica o tempo para que a lâmpada obtenha todo o seu brilho. O ponto 12 indica-nos o número de arranques estimado, ou seja, quantas vezes conseguimos ligar e desligar até fundir. E o ponto 13 indica-nos as condições de utilização. Neste caso, não pode apanhar chuva. Deverá ser uma proteção IP20. E por fim, o ponto 14 indica-nos que poderá ter regulação de fluxo, ou seja, é dimável. A vida útil é outro dos fatores a ter em consideração quando se pensa em adquirir um LED. A vida útil do LED é medida através do fator LXBY, que nos indica qual a percentagem Y de uma população de luminária LED que não terão X lumen após o período especificado. Na prática, se tivermos um LED com o fator L80B10 para 30.000 horas de funcionamento, significa que 80% do seu fluxo luminoso é mantido durante essas 30.000 horas e que apenas 10% desses LED terão um fluxo luminoso inferior a 80%. Existe também o fator LXCY, que diz respeito a falhas abruptas no final da vida nominal. Estas falhas abruptas acontecem sem padrão definido no tempo. Consequentemente, um valor de L0C10 a 30.000 horas de funcionamento significaria que 10% dos LED sofreriam uma falha abrupta durante a sua vida nominal. Estes testes são realizados a uma temperatura controlada de 25 graus. Após caracterizados os tipos de luminárias e identificados os tipos de lâmpadas, passamos para os tipos de balastro. Os balastros eletromagnéticos, também conhecidos por ferromagnéticos, são utilizados em lâmpadas fluorescentes do tipo T8, iodetos metálicos, vapor de mercúrio, entre outras, e representam consumos muito significativos, entre 20% a 30% do consumo da lâmpada. Por exemplo, na tabela à direita, poderemos verificar que uma lâmpada de 58W, se tiver um balastro eletromagnético do tipo C, tem um consumo real de 70W. Caso o balastro seja eletrónico, do tipo A3, então o consumo será de apenas 5%. Quando se substitui uma lâmpada T8 de 1,5 m que supostamente tem um consumo de 58W, na realidade ela consome 70, ao passo que quando dizemos que uma lâmpada LED, equivalente à de 58W, consome 23, ela consome realmente esses 23W. Os balastros têm um peso muito grande na iluminação exterior, pois se considerarmos uma lâmpada de vapor de sódio com um balastro eletromagnético antigo, o consumo poderá ir até 30% do valor da lâmpada. Se a lâmpada for de 250W, então o consumo total, lâmpada mais balastro, será de 325W, ou seja, o balastro consome 75W. Nas indústrias havia a prática de substituir os balastros eletromagnéticos por balastros eletrónicos. Hoje em dia, tal já não se verifica, pois isso já não compensa. Atualmente faz-se a substituição integral por LED. Embora se tenha vindo a assistir a uma grande evolução na tecnologia LED, é no tipo de automação e controle que se prevê que assente o futuro. Vamos descobri-lo! Em primeiro lugar, o controlador mais antigo de todos, o interruptor, que permite que a iluminação esteja ou não ligada. O regulador de fluxo permite regular a quantidade da luz. O controlador horário permite programar horas para ligar e para desligar a luz. O programador astronómico, um pouco mais evoluído que o controlador horário, tem um algoritmo no seu interior que, consoante os dias aumentam, ele retarda o acionamento da iluminação, já quando os dias diminuem e anoitece mais cedo, ele aciona a iluminação mais cedo. Tudo isto de forma automática. O sensor de movimento PIR, que significa Passive Infrared, que representa cerca de 95% deste tipo de sensores, detecta a passagem de pessoas pela temperatura emanada pelos seus corpos. Existem ainda interruptores fotoelétricos on-off que ligam quando a iluminância é demasiado baixa. Ou seja, nós parametrizamos a célula para um dado valor, por exemplo 100 lux, e quando a luz solar for inferior a esse valor, a célula vai acionar a iluminação artificial. Por fim, existem as células fotoelétricas, que permitem controlar o brilho. Atualmente, há luminárias que as têm integradas ou, em alternativa, podem instalar-se uma célula e acoplar a mais do que uma lâmpada. Este equipamento permite regular o brilho dentro de uma sala de acordo com a iluminação natural. Ou seja, se na sala já tiverem 200 lux, então a célula vai regular a lâmpada para dar mais 300 lux, por forma a prefazer os 500 lux, como verificamos na norma. A terceira secção será dedicada às ações de manutenção que podem contribuir para aumentar a eficiência do nosso sistema de iluminação. Deverá ser criado um plano de rotina para a inspeção visual dos sistemas de iluminação.
com o passar do tempo, os refletores das luminárias ficam sujos, o que poderá reduzir a eficiência lumínica da luminária. Neste sentido, aconselha-se a sua limpeza. Devem substituir-se as lâmpadas, não só quando estão fundidas, mas também quando o seu fluxo luminoso se torna insuficiente para a atividade desenvolvida. Por vezes, podem surgir queixas por parte dos utilizadores, como alguma fadiga ocular ou falta de concentração. As luminárias devem ainda ser substituídas ou reajustadas quando não tiverem as características ajustadas ao utilizador. Por fim, gostaríamos de salientar que, quando se procede à troca da lâmpada, deve ter-se em atenção a temperatura de cor e o IRC. Por vezes, verificamos que em alguns edifícios existem lâmpadas na mesma luminária com diferentes temperaturas de cor. Após as ações de manutenção, a questão que se coloca é o que fazer com os resíduos. Podem ser colocados na estrutura modular apresentada à esquerda, desde que não estejam partidas, à exceção das lâmpadas incandescentes, garantindo desta forma o seu correto encaminhamento. Por outro lado, e à semelhança dos restantes resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, pode efetuar a troca de uma lâmpada velha a quando da compra de uma lâmpada nova na loja onde adquire esta última. São ainda apresentadas algumas medidas de melhoria de eficiência energética, por forma a reduzir os consumos e os custos com a energia elétrica. As medidas de melhoria, com ou sem necessidade de investimento, têm por objetivo mitigar o consumo de energia, mantendo ou melhorando as condições de utilização e funcionamento de uma instalação. Vamos descobrir o que poderemos aplicar aos sistemas de iluminação. Antes de investir em tecnologia, devemos sempre começar por adotar comportamentos mais eficientes, pois o investimento é muito diminuto e por vezes conseguem-se poupanças muito significativas. Uma das medidas é sem dúvida privilegiar a iluminação natural em detrimento da iluminação artificial. Devemos sempre que possível abrir os stores e persianas aproveitando a luz solar, uma vez que tem uma excelente qualidade de luz e no inverno pode reduzir as necessidades de aquecimento do edifício. No entanto, devemos ter em atenção possíveis encandeamentos e, no verão, o aproveitamento da luz natural poderá ter como consequência o aumento da carga térmica do edifício. Como já referido no capítulo das ações de manutenção, outra das medidas será proceder à limpeza das luminárias, pois com o passar do tempo as luminárias ficam sujas, reduzindo o seu fluxo luminoso. Com este procedimento, conseguimos um aumento deste fluxo. Para esta tarefa será necessário alocar a equipa de manutenção e, se for realizado no horário de funcionamento do edifício, poderá causar algum transtorno aos utilizadores. Por fim, no que respeita a medidas comportamentais, devem ligar-se apenas as lâmpadas essenciais para uma dada atividade desenvolvida. Claro está que tal só é possível se os circuitos estiverem desagregados. Deve também desligar a iluminação quando os espaços estão desocupados e deverá efetuar campanhas de sensibilização. Para tal, poderá utilizar os autocolantes e os cartazes do EcoAP, ou, em alternativa, criar a sua própria campanha. Para este tipo de atividade, poderá sempre pedir ajuda à equipa do EcoAP. Sempre que possível, devemos também utilizar cores claras nos tetos e nas paredes, pois refletem melhor a luz. No entanto, as paredes sujam-se mais se forem todas brancas, e se forem brancos muito brilhantes podemos provocar algum encandeamento. Uma das medidas mais usuais hoje em dia é a aplicação da iluminação LED. Como já verificamos, o LED consegue varrer quase todas as temperaturas de cor, desde o branco quente ao branco frio, conseguindo criar qualquer ambiente desejado. É bastante eficiente, libertando pouco calor. O seu acendimento é imediato e é uma das lâmpadas com maior tempo de vida. No entanto, é muito sensível a locais onde as temperaturas de funcionamento sejam muito elevadas, como em algumas fábricas, e é também muito sensível a vibrações. Hoje em dia existem LED para quase todo o tipo de aplicações. Como podem ver na imagem à esquerda, existem lâmpadas LED para substituir lâmpadas fluorescentes tubulares, para campânulas, para lâmpadas de halogénio e para incandescentes, entre muitas outras aplicações. As reduções do consumo de energia podem ser superiores a 70%. Existem duas formas para aplicar o LED: retrofit ou substituição integral. O retrofit consiste em substituir apenas a lâmpada, o balastro e os arrancadores, mantendo a armadura, o que resulta em menores custos de investimento. No entanto, a armadura poderá não estar preparada para a luminária, não conseguindo assim obter o maior rendimento possível. Por vezes, surgem custos imprevistos, pois as armaduras aparentam estar em bom estado e, quando se desmontam, começam a partir. O retrofit poderá ainda levar à perda de garantia da luminária e, em caso de incêndio, podem haver problemas com as seguradoras. Por outro lado, pode e deve fazer-se a substituição integral, luminária mais lâmpada LED.
adequando assim a luminária à sua função. Por vezes, até são necessárias menos lâmpadas do que as que estavam inicialmente instaladas. No entanto, requer sempre um novo projeto luminotécnico, o que irá acarretar maiores custos. Outra das medidas de eficiência energética que se deve aplicar sempre que possível é a segmentação dos circuitos de iluminação, criando circuitos independentes. Num open space com vários trabalhadores, caso um colaborador necessite ficar mais tempo a trabalhar, não será necessário estar ligado a toda a iluminação de todo o open space. No entanto, a segmentação não evita que, quando o colaborador se vá embora, que a iluminação fique acesa por esquecimento. Um sensor de presença é uma designação genérica, podendo aplicar-se a diversos sistemas diferentes de detecção. No entanto, vamos focar-nos naqueles que são mais comuns e que usam o sensor PIR, Passive Infrared Sensor, que detecta o calor emanado pelos nossos corpos. Este sistema evita esquecimentos, pois se não detecta a presença, desliga automaticamente a iluminação. No entanto, terá de ser bem parametrizado, pois poderá reduzir o tempo de vida útil da lâmpada, por ligar e desligar demasiadas vezes. Outra das hipóteses será instalar controladores horários. Este tipo de sistemas são muito utilizados para controlar a iluminação exterior, ligando e desligando a iluminação de acordo com o parametrizado. Por vezes, não se adapta às variações das necessidades. Por exemplo, poderá estar parametrizado para ligar a iluminação às 18 horas, o que poderá fazer sentido no inverno, mas no verão poderá estar a ligar cedo demais. Uma das medidas mais frequentes em iluminação exterior será instalar programadores astronómicos, que permitem comandar automaticamente diferentes cargas de acordo com a hora de nascer e pôr do sol, ou seja, faz a modulação automaticamente. No entanto, por vezes não se adapta às variações das necessidades. Por exemplo, num dia de nevoeiro, em pleno verão, ele não vai acionar a iluminação. Também para a iluminação exterior, podem instalar-se células crepusculares. Estas células têm parametrizado um determinado nível de iluminância, e sempre que a luz ambiente baixa desse valor, a célula aciona a iluminação artificial. Este sistema tem de ser bem parametrizado, pois por vezes as células são acionadas quando passam nuvens, o que pode levar a consecutivos acionamentos, diminuindo assim o tempo de vida da lâmpada. Este tipo de dispositivos são muito utilizados em fachadas e iluminação de reclames. Hoje em dia, já existem reguladores de fluxo associados a esta tecnologia, podendo modular a intensidade da luz de acordo com as necessidades. Estes sistemas são muito utilizados em túneis e estações de comboio. Também já são utilizadas células crepusculares com modulação de fluxo para o interior dos edifícios, o que permite reduzir o fluxo luminoso de uma lâmpada que esteja mais próxima de uma janela, desde que a iluminação exterior seja suficiente para a atividade desenvolvida. Com este tipo de sistemas, conseguem-se grandes reduções do consumo de energia e, geralmente associado a este sistema, está o já apresentado sensor PIR, que, quando não detecta a presença humana, desliga toda a iluminação. Este sistema atua sem intervenção humana, no entanto, tem um custo de investimento bastante elevado. Para além dos controladores apresentados no diapositivo anterior, podem ser instalados controladores que atuem sobre a iluminação e a climatização em simultâneo. Ou seja, o mesmo sensor poderá desligar a iluminação e o ar-condicionado quando sente que não há presença num determinado espaço. Estes sistemas podem estar ligados a um computador e ser parametrizados e atuados remotamente, contemplando parte de um sistema de gestão técnica centralizada. Este tipo de sistemas permite ainda quantificar o consumo de energia elétrica associada à iluminação. Poderá saber mais informações sobre este tipo de sistemas na capacitação online Sistemas de Gestão Técnica Centralizada. Seguidamente, vamos apresentar a calculadora de iluminação do EcoAP. Esta calculadora permite ao gestor local de energia, através da introdução de dados muito simples, calcular o investimento estimado com medidas de eficiência energética, a respectiva economia e o período de retorno desse investimento. A calculadora encontra-se dividida em 4 passos. O primeiro, representado no quadro 1, permite colocar o custo de energia elétrica da entidade. Este custo deverá ter em conta os períodos tarifários em que a entidade labora, isto é, se a entidade trabalhar das 8 às 18, então o custo de energia elétrica não será a média total, mas sim a média ponderada do custo de energia neste período, que neste caso deverá abranger o período de cheio e de ponta. Se desejar saber mais informações sobre os períodos tarifários, poderá consultar a capacitação online da fatura energética. Para além do custo, terá de ser colocada a área de cada espaço. Sugere-se que o GLE tenha algum rigor na colocação desta área, uma vez que o algoritmo utiliza valores médios de iluminância por metro quadrado,
e ao não ser rigoroso com este valor, poderemos estar a sobredimensionar ou subdimensionar o sistema. No quadro 2, terá de ser caracterizada a iluminação, ou seja, por cada espaço anteriormente definido no quadro anterior, o GLE terá de colocar o número de lâmpadas, a potência das mesmas e as horas anuais de funcionamento. Seguidamente, no quadro 3, o GLE poderá colocar as medidas de melhoria que gostaria de ter na sua instalação, tais como qual a futura fonte de luz, se deseja instalar reguladores de fluxo, sensores de movimento ou até mesmo um sistema de gestão. Ao clicar no botão Analisar, surge o quadro 4, onde é apresentada uma tabela com o cenário inicial e o cenário final, mostrando o investimento, a poupança energética e monetária com a instalação do novo sistema de iluminação, assim como o período de retorno do investimento. Estes dados poderão ainda ser exportados para PDF. Salientamos de antemão que esta ferramenta é uma calculadora e não um simulador. Portanto, caso pretenda avançar para a substituição de iluminação, deverá fazer um estudo mais pormenorizado a posteriori. A caracterização inicial da iluminação presente no edifício deverá ser levada com muito rigor, uma vez que os resultados finais apresentados pela calculadora estão diretamente relacionados com este levantamento. Para este levantamento, o gestor local de energia deverá quantificar o número de pontos de luz existentes, em funcionamento e em não funcionamento, quer seja por avaria ou por outros motivos. Adicionalmente, deverá caracterizar as luminárias verificando se são simples, duplas, triplas ou quádruplas, verificar se o balastro é eletrónico ou ferromagnético, o tipo de casquilho, entre outros. Por fim, deverá ainda identificar os períodos de funcionamento dos sistemas de iluminação. Em caso de dúvida, poderá sempre contar com a nossa ajuda. Para além da caracterização das luminárias, e embora estas considerações não entrem no algoritmo da nossa calculadora, o GLE deverá ainda ter em atenção se os utilizadores apresentam fadiga, se as luminárias estão sujas e necessitam de ser limpas, se há lâmpadas a piscar constantemente. Deverá ainda certificar-se de que não há lâmpadas com diferentes temperaturas de cor na mesma luminária e, por fim, deverá verificar se a distribuição dos níveis de iluminância são uniformes, ou seja, se existem zonas com muita iluminação e outras sombrias, provocando o efeito de zebra. A equipa do EcoAP desenvolveu algumas tabelas para auxiliarem nos levantamentos da iluminação. Estas tabelas podem ser descarregadas na página da capacitação online do site do EcoAP. Chamamos mais uma vez a vossa atenção para o facto de esta calculadora permitir apenas uma avaliação preliminar, uma vez que antes da decisão de compra recomenda-se uma análise técnica específica para cada situação que considere, por exemplo, as características do local a iluminar, como a luminária irá distribuir a luz e qual a ambiência que se pretende dar. Após a avaliação preliminar, o GLE deverá pedir um projeto luminotécnico que será elaborado por um técnico qualificado para o efeito, que terá em atenção diversas considerações, tais como o direcionamento do foco, assim como o posicionamento do plano de trabalho, por forma a evitar o encandeamento. O projetista deverá evitar sombras incómodas e diferenças de iluminação acentuadas que levam à fadiga. Adicionalmente, deverá complementar a iluminação do espaço com a iluminação natural. O projeto deverá ainda fazer o uso adequado das temperaturas de cor e utilizar luminárias que respeitem o encandeamento UGR e o índice de restituição cromática preconizados na norma EN 12464, assim como respeitar os valores de densidade de potência e iluminação preconizados na Portaria 349-D de 2013. Estamos a chegar ao fim desta sessão de capacitação. Vamos, neste momento, avançar para o capítulo de resumo. Neste pequeno resumo, vamos fazer um apanhado dos principais conceitos, sistemas técnicos, ações de manutenção e medidas de melhoria relacionadas com a iluminação que foram abordadas nesta sessão de capacitação. Vamos começar por fazer um apanhado dos conceitos. Nesta secção, abordamos o conceito de fontes de luz e verificamos que podem ser consideradas naturais, quando utilizamos a luz solar, e artificiais, quando recorremos a um dispositivo para providenciar a iluminação. Falámos também do índice de restituição cromático, mais conhecido por IRC, que é a capacidade que uma fonte de luz tem para reproduzir fielmente as cores de vários objetos, em comparação com uma fonte de luz natural. E verificamos que quanto mais próximo de 100 estiver o IRC, melhor seria a fonte de luz. Analisámos a temperatura de cor, medida em Kelvin, que poderia ser branco quente, branco neutro ou branco frio, e que deverá ser adequada à utilização de um espaço. Cores quentes para ambientes mais relaxados, cores frias para ambientes onde necessitamos de maior concentração. Um escritório, por exemplo, deverá ter um branco neutro na ordem dos 4000 Kelvin. Analisámos também o conceito de fluxo luminoso, que é a distribuição da radiação em todas as direções, e o da intensidade luminosa, que é a radiação em apenas uma direção.
Adicionalmente, verificamos as várias possibilidades para a distribuição do fluxo luminoso, podendo este ser difuso, quando não é direcionado para nenhuma zona em específico, direto quando é direcionado, semidireto quando apenas é direcionado a uma parte, ou indireto, quando, por exemplo, a iluminação é projetada para o teto para iluminar todo o espaço. Seguidamente, analisamos o conceito de iluminância, que é a quantidade de luz que uma determinada fonte emite sobre uma superfície, e é medida em lux, através de um equipamento chamado luxímetro. Em paralelo, analisamos também o conceito de luminância, que é a quantidade de luz que é refletida por um objeto e é medida em candela por metro quadrado. Uma vez que não podemos ter apenas o plano de trabalho iluminado e o restante espaço com déficit de iluminação, analisamos também a uniformidade da iluminância, que é um indicador que nos garante que o espaço circundante ao nosso plano de trabalho se encontra com a iluminação adequada. Verificamos também o grau de encandeamento, que depende não só da luminária, mas também da posição do observador, das dimensões da sala e dos reflexos nas superfícies, podendo ocorrer de forma direta, quando a luz é direcionada diretamente sobre o campo de visão, ou de forma indireta, quando resulta da reflexão da luz no plano de trabalho. Em paralelo, analisamos uma escala para classificar este encandeamento, designada por Classificação de Encandeamento, UGR. Deverá consultar este valor nos catálogos das lâmpadas e no projeto luminotécnico, assegurando que o valor do espaço a iluminar está abaixo do UGR definido na norma. Em tom de resumo, analisamos os requisitos presentes na norma EN 12464, onde estão presentes os valores do IRC, iluminância, encandeamento UGR e uniformidade da iluminância. Em paralelo, analisamos também a Portaria 349-D de 2013, onde se faz referência à majoração de 30% da iluminância e ao cálculo da densidade de potência em iluminação. Por fim, verificamos as designações da aplicação de iluminação, tais como a geral, utilizada em open space e centros comerciais, a localizada, utilizada por exemplo em linhas de montagem, e a de tarefa, utilizada quando desempenhamos alguma tarefa específica e a luz é direcionada a essa mesma tarefa. Relativamente aos sistemas técnicos, foram abordadas as diferentes tecnologias de lâmpadas e suas características. As lâmpadas fluorescentes tubulares T8 e T5, muito versáteis com IRC acima dos 80 e com grande espectro de temperaturas de cor. Salienta-se que as T5 são mais eficientes que as T8. Seguidamente, analisaram-se as lâmpadas fluorescentes compactas, cujas características luminotécnicas são semelhantes às tubulares, mas com geometrias totalmente distintas. Analisaram-se também as lâmpadas de halogénio, que são as lâmpadas que têm um melhor IRC. No entanto, são muito ineficientes, de tal forma que a sua grande maioria já nem é comercializada. Analisaram-se também as lâmpadas de vapor de mercúrio de alta pressão e as diodetes metálicos, que são muito utilizadas em projetores e campânulas para iluminação de pavilhões gimnodesportivos ou iluminação exterior. Estas lâmpadas apresentam uma temperatura de cor na ordem dos 4000 Kelvin, podendo as lâmpadas de diodetes metálicos chegar a valores na ordem dos 6000 Kelvin. As lâmpadas de diodetes metálicos são também mais eficientes do que as de mercúrio de alta pressão. As lâmpadas de vapor de sódio são utilizadas geralmente para iluminação exterior, como por exemplo parques de estacionamento e fachadas. Só conseguem temperaturas de cor baixas, dando uma tonalidade amarelada. As lâmpadas de vapor de sódio de baixa pressão são bastante eficientes. No entanto, apresentam valores de IRC bastante baixos. Por fim, apresentamos as lâmpadas LED, capazes de substituir praticamente todo o tipo de lâmpadas. Atualmente, apresentam um IRC bastante elevado e conseguem varrer um grande espectro de temperaturas de cor. E são altamente eficientes, alcançando reduções de consumo de energia na ordem dos 70%. Relativamente aos controladores, foi abordado o interruptor, que só permite ligar e desligar a iluminação, o regulador de fluxo, que permite aumentar ou reduzir o fluxo luminoso, os programadores horário e astronómico, sendo que o programável, programado pelo utilizador, e o astronómico, que tem um algoritmo no seu interior e que faz a programação horária de forma automática, de acordo com a hora de nascer e de pôr do sol. Apresentámos também os sensores de presença e, por fim, as células crepusculares, que ligam e desligam ou modelam o fluxo luminoso de acordo com a sua leitura da radiação solar. Por fim, abordámos os dois tipos de balastros, os ferromagnéticos e os eletrónicos, de salientar que os ferromagnéticos consomem mais 20 a 30% da potência da lâmpada e os eletrónicos mais 5%. No capítulo das ações de manutenção, verificámos que deverá ser criado um plano de rotina de inspeção visual, que se deve proceder à limpeza das luminárias sempre que necessário e que não se deve substituir apenas as luminárias quando estão fundidas, mas sim quando o fluxo luminoso é insuficiente face às necessidades do utilizador. Verificamos ainda que as lâmpadas não devem ser colocadas no lixo, mas sim no ponto de eletrão, ou então devem ser entregues no ato da nova aquisição. Na secção das medidas de melhoria, verificamos em primeiro lugar as comportamentais, uma vez que acarretam custos muito diminutos e que têm economias muito significativas.
Estas medidas podem passar, por exemplo, pela elaboração de campanhas de sensibilização, aproveitamento da luz natural e limpeza das luminárias. Seguidamente, analisamos diferentes tecnologias. A primeira foi a tecnologia LED, que poderá ser aplicada a praticamente todas as situações e que consegue reduções de consumo de energia na ordem dos 70%. Verificamos também diversas opções de automação e controle, como a colocação de reguladores de fluxo que permitem adequar os níveis de iluminância ao desejado e, quando aplicados aos LED, permitem uma redução de consumo de energia. Salienta-se que, neste caso, o LED tem que ser dimável. Os controladores horários permitem desligar a iluminação a uma determinada hora, evitando esquecimentos. Já o programador astronómico tem um algoritmo que permite acionar os sistemas de iluminação de acordo com o nascer e pôr do Sol. Podem ser instaladas células crepusculares, com ou sem regulação fotométrica, que podem ligar, desligar ou até mesmo modular, no caso de apresentação de regulação fotométrica, a iluminação de acordo com a iluminância parametrizada. Ou seja, se tiver um dia com muita iluminação, a célula crepuscular vai dar indicação às lâmpadas para estarem desligadas. Caso esteja um dia encoberto, as lâmpadas podem estar a funcionar a 50%, e à noite dará indicação para as lâmpadas funcionarem na sua totalidade. Para além dos controladores apresentados anteriormente, podem ser instalados controladores que atuem sobre a iluminação e a climatização em simultâneo, ou seja, o mesmo sensor poderá desligar a iluminação e o ar-condicionado quando sente que não há ocupação numa sala. Este tipo de sistemas podem estar ligados a um computador e ser parametrizados e atuados remotamente, contemplando parte de um sistema de gestão técnica centralizada. Este tipo de sistemas permite ainda quantificar o consumo de energia elétrica despendido com a iluminação. Os sistemas de gestão técnica serão abordados na capacitação online Sistemas de Gestão Técnica Centralizada. E por fim, apresentamos alguns casos de sucesso da Administração Pública Central, entidades que já adotaram medidas de eficiência energética nas suas instalações e que já se encontram a economizar. Venha conhecê-las! Diversas entidades já se encontram a economizar dinheiro e energia, reduzindo a sua pegada carbónica através de medidas de melhoria. Nesta secção são apresentados exemplos de casos de sucesso. Venha conhecê-los! Uma dessas entidades foi a Universidade de Lisboa, que substituiu as lâmpadas do edifício da reitoria e do museu. Para o efeito, investiu cerca de 46 mil euros, conseguindo uma redução de cerca de 59% do consumo de energia, o que permite economizar perto de 14 mil euros ao ano, o que se traduz num período de retorno de pouco mais de 3 anos. Do ponto de vista ambiental, conseguiu-se uma redução de perto de 40 toneladas de CO2 equivalente. Outra das entidades a intervir no seu sistema de iluminação foi o Centro Hospitalar e Universitário do Porto, que, para além da substituição de 5.098 lâmpadas, instalou também sistemas de automação e controlo. Com um investimento de cerca de 150 mil euros, reduziu em 60% o consumo de iluminação do hospital, conseguindo uma poupança de cerca de 90 mil euros ao ano, o que permite um período de retorno do investimento em menos de 2 anos. Apresentamos o terceiro caso de sucesso, as infraestruturas de Portugal, que recentemente alteraram a iluminação tubular do tipo T8, instalada nas estações de Benfica e Amadora, por iluminação LED. Para o efeito, investiram 50 mil euros, valor que será pago em cerca de 4 anos, fruto da poupança anual de 12 mil euros. Por fim, apresentamos o caso da Câmara Municipal de Lisboa, que substituiu as lâmpadas incandescentes do seu sistema semafórico por tecnologia LED. Com investimento de cerca de 1,5 milhão de euros, conseguiu uma redução efetiva de 94% do consumo de energia, o que permite economizar cerca de 840 mil euros ao ano, o que se traduz num período de retorno de 2 anos. Do ponto de vista ambiental, conseguiu-se uma redução de perto de 3 mil toneladas de CO2 equivalente. Chegamos então ao fim desta sessão de capacitação online. Esperamos que esta sessão o ajude a tornar o seu edifício mais eficiente. Relembramos que podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail eco.ap@aden.pt. E já sabe, a energia tem eco no futuro.